dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Nuvens, e diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra aparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. As exigências terrestres efetivamente impõem angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala através deles. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emanuel. Esta feita, ele aborda aqui as palavras de Lucas. E nessa reflexão, ele nos traz aqui, de uma forma comparativa, as nuvens do céu com as nossas nuvens mentais, que nublam os nossos pensamentos, tisnam a nossa visão de vida, nos afasta dos nossos objetivos, nos enraivecendo, nos deixando irados, magoados, entristecidos e desanimados. É verdade que tudo passa. O mal, o bem, tudo aqui é aprendizado. E assim, como no ensinamento de Lucas, que a voz poderosa se fez saindo das nuvens ou da névoa, para nós também, no meio das aflições, há sempre a oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de fortalecimento e de fé. Especialmente de fé. Porque no momento de dor, dificuldade, é que nós precisamos ser fortes, é que nós precisamos compreender a necessidade pela qual nós estamos passando por aquela aflição, por aquela angústia, por aquela tristeza. É bem verdade que ninguém gosta, mas
Não tem um que não tenha passado por dor e dificuldade ou que ainda não vá passar. Assim, crescer faz parte de adaptarmos à realidade que se nos é oferecida. Essa realidade que nos é oferecida, ela é proveniente, na maioria das vezes, das nossas próprias ações equivocadas. Porque quando nós tomamos atitudes equivocadas, fatalmente nós vamos ter as consequências daquela atitude vinda para nós. Assim como nós também temos as consequências das boas atitudes vindo para nós. Só que nesse caso, nós iremos gostar, porque tudo que é bom a gente gosta. Agora, aquilo que é ruim a gente quer descartar. Só que, nesse caso, quando já é consequência, não há como descartar. Há uma necessidade premente de aceitar, passar e aprender, para que não se repita, para que a gente não deixe o nosso entendimento, o nosso discernimento ficar perdido no meio das nuvens da mágoa, da raiva, da tristeza, da dor. Agora, se a gente não tem fé, bate o desespero. E quando bate o desespero, a angústia se multiplica, a dor se multiplica, a tristeza e o desânimo se multiplicam ainda mais. O que fazer nessa situação? Voltar sobre os próprios passos, ou seja, veja onde errou. Aceite que errou, porque muitas vezes não se aceita. Eu fiz tudo certinho, não fiz nada de errado. Alguma coisa fez, porque senão não estariam chegando as consequências de graça. E Deus, que é nosso Pai e que deseja o bom e o melhor para nós, e não aquilo que nós queremos, porque invariavelmente nós pedimos o que não precisamos. Nós pedimos vida fácil, nós pedimos saúde prolongada, nós pedimos dinheiro, posição social, nós queremos curtir a vida. Tudo isso não é necessário. Está à nossa disposição, mas não é necessário. O necessário é o crescimento espiritual. E quando nós aprendemos, nós não sofremos. Agora, quando nós não aprendemos, nós temos que passar pelas dores, pela dificuldade, para que a gente possa acordar desse sonho, dessa condição que nós ficamos presos nessa atenção aos desejos da matéria, aos desejos do corpo. E aí, quando chega a dor e o sofrimento, é lógico, nós não vamos gostar, nós vamos ficar com raiva, vamos ficar bravos, vamos murmurar contra Deus, porque quando já se viu, Deus permitiu uma coisa dessa. Só que é exatamente isso, Deus permite porque é necessário. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e, como tal, Ele não vai nos dar uma coisa que vai nos prejudicar. Assim, com essa compreensão, fica mais fácil da gente entender a dor e as dificuldades e as provações pelas quais a gente passa. Às vezes, numa grande provação de muita gente junta, fica todo mundo condoído. E é natural. Mas a pergunta que fica é: qual é o aprendizado? Por que isso está acontecendo? É caso de se duvidar do amor de Deus por nós? Ou de se pensar que algo errado aconteceu e que provocou tal situação ou tal circunstância? Depois de uma reflexão, a gente começa a compreender que houve erros, que houve necessidade daquilo acontecer para que se conserte os erros. E na nossa vida particular é a mesma coisa.
Não é um tsunami, mas com certeza é devastador para os nossos interesses, para a nossa compreensão, aumentando nossos conflitos, aumentando as nossas incertezas, aumentando a nossa desesperança, e a partir daí precisaremos sim pedir socorro. E o socorro invariavelmente vem do céu. Porque a mesma voz que disse: "Este é o meu filho amado", ouviu. Então, devemos ouvir o que Jesus tem a dizer. Devemos prestar atenção às suas palavras. Devemos buscar compreender o sentido profundo de suas palavras, para que a gente possa praticar de uma forma serena, tranquila, e evitar assim as dores maiores. Ah, mas a gente vai ter doença, vai ter... As doenças fazem parte do corpo. O envelhecimento faz parte do corpo. Agora, as dores morais não. As dores morais, elas são acrescidas já aos problemas que o corpo possa vir a ter. É uma culpa, é um arrependimento, é uma mágoa, é a falta de perdão, que a gente se convence que deveria ter pedido perdão e não pede, por orgulho, por vaidade, por vergonha. Mas o fato é que nós devemos vencer essa inércia e começarmos a caminhar buscando as palavras de Jesus, porque ele é o nosso médico espiritual e, como tal, ele vai nos agraciar com o que há de melhor para a nossa cura. Lembremos, a nossa cura não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, porque o corpo se vai, mas o espírito permanece, continua. Então, é o espírito que precisa ser curado, que precisa ser iluminado, que precisa ter compreensão da vida futura. Nós, nessa caminhada, vamos passar ainda por muitas dores, mas se nós tivermos a fé nas palavras de Jesus, por certo, passaremos com mais serenidade. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos aproveitar as palavras do Mestre na nossa vida, na nossa jornada, e proclamarmos a nós mesmos: eu quero seguir este caminho. Porque a partir daí nós começamos a abandonar as névoas, as nuvens escuras que caminham conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam, hoje e sempre. Que assim seja.